Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais uma aula aqui, uma aula desse curso intensivo, esse intensivão para melhorar a sua visão. A gente está na aula 5, quinta aula, chegamos à nossa quinta aula. Olha quantas aulas a gente já passou juntinhos aqui, não é? E hoje tem muita coisa que eu preciso te contar, coisas diferentes que a gente vai fazer aqui hoje. Eu trouxe uma coisinha bem legal aqui pra gente exercitar os seus olhos. Quem tá animado? Quem tá animada? Conta aqui pra mim nos comentários. Coloca aqui abaixo. Oi, Tati, coloca aqui. Manda a sua animação aqui para mim, a sua expectativa. Na aula 4, a gente abriu a maquete, mostrou tudo, como acontecem os problemas de visão em cada parte dos olhos. Eu disse que ia continuar aqui hoje porque a gente nem chegou na parte principal da sua visão ainda, que é a sua retina, tudo como acontece. Você vai entender como que essa máquina maravilhosa funciona e como você vai agir para melhorar a sua visão aqui. Então, tá demais essa aula hoje. Eu espero que você esteja muito animado e muito animada, tá bom? Comenta aqui se você assistiu as aulas anteriores e o que você aprendeu. Coloca aqui para motivar quem não assistiu a assistir. Quem assistiu todas as aulas aqui, quem aprendeu coisas aqui, coloca aqui para mim aqui nos comentários. Coloca aqui para mim, porque ó, vai sair do ar, hein? Vai sair do ar, vai sair do ar, eu tô dizendo. Na semana que vem começa a fase 2, vai sair do ar a fase 1. Você precisa assistir, senão você vai perder. É de graça, mas sai do ar, tá bom? Você tem que aprender. Ah, Tati, por que você tira do ar? Porque senão você não ia assistir. Se eu deixasse aqui o ano todo disponível, você ia procrastinar, empurrar com a barriga e não ia dar prioridade. E eu preciso que você dê prioridade para isso. Tá chegando a fase 2. Então, esse curso aqui é uma série de aulas e treinos gratuitos que você vai receber para melhorar a sua visão, entender como é que você pode ler sem óculos, como é que você pode dirigir sem óculos, como é que você pode ter uma cirurgia cancelada nos seus olhos, porque o próprio médico vai cancelar essa cirurgia, como você pode recuperar a visão, visão central, visão periférica, ou visão daquele olho que foi perdido, parar de perder visão a cada ano que passa, ter os seus olhos saudáveis, sem dor, sem secura, sem incômodo. E aqui tem duas fases. Essa primeira fase dessas aulas abertas aqui no YouTube, que tem hora marcada, todo mundo aqui junto, e tem uma segunda fase, que é uma segunda fase fechada. Ela também é gratuita, mas ela não vai ser aberta aqui no YouTube. Então, para isso, você tem que estar inscrito nesse curso todo, para todas as fases, para poder aproveitar as duas fases e estar no grupo de WhatsApp. Você já está no grupo do WhatsApp? Coloca aqui para mim se você está no grupo do WhatsApp, se você recebeu o link da aula de hoje lá no grupo do WhatsApp. É muito importante. Se você não tá, depois eu vou falar para você como é que você entra no grupo de WhatsApp, tá bom? Como é que você se inscreve se você já não foi inscrito. Ao longo dessa aula eu vou te falar. Agora foca aqui, tá bom? Foca aqui, porque eu tenho certeza que você quer enxergar melhor, tenho certeza que você quer ter saúde para os seus olhos, e isso é possível de maneira natural, sem riscos, sem efeitos colaterais, sem procedimentos dolorosos, invasivos. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas aqui você já entendeu que funciona. Funciona porque a gente trabalha essa máquina aqui como se fosse uma fisioterapia para os teus olhos. Mesmo que você já tenha idade avançada, você viu aqui vários testemunhos de pessoas que tinham 80, 90 anos e que melhoraram a visão. Mesmo que você tenha um problema que já foi desconsiderado, que não tem mais solução pela medicina tradicional, o que você mais viu aqui também foi testemunhos de pessoas que já estavam desenganadas pelos médicos e melhoraram. Mesmo que seu problema seja de nascença, genético, nós vamos falar aqui hoje. Ah, será que os olhos só se desenvolvem até os 7 anos? Será que isso acontece? Eu quero quebrar esse mito aqui para você. Também o mito de que doenças genéticas não podem melhorar. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, mesmo que isso esteja acontecendo, ou que você está começando a ter a visão embaçada agora, tá só usando óculos, também funciona para baixar o grau do óculos. Então,
Pensa, se você está aqui também para ajudar alguém, é o melhor jeito de ajudar uma pessoa que você ama a enxergar melhor, às vezes seus filhos, seus pacientes, sua mãe, seu marido, enfim. É hora de você aprender tudo isso e aqui você vai conquistar a visão que você tanto sonha. Sim, a gente fala que é a visão de águia, porque é uma visão boa a cada ano que passa. É uma visão em que você chega ao final da sua vida enxergando melhor do que você estava quando tinha 20 aninhos. Por quê? Porque você está trabalhando essa estrutura aqui. E essa estrutura aqui se modifica, se renova, é uma máquina perfeita criada por Deus aí, que Deus te deu de presente para você cuidar, e aqui você vai aprender a cuidar dela. E eu quero começar essa aula 5, como a gente vem fazendo nas outras aulas. Eu quero te compartilhar aqui com você histórias de pessoas comuns, como eu, como você, que colocaram o método em prática e conseguiram atingir o objetivo, que é melhorar a visão. Eu quero que você acompanhe essa história agora aqui comigo. Oi, eu sou a Cris Sarp, filha da Danila. Olá, eu sou Danila Sarp, tenho 67 anos, moro na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, e tenho degeneração macular. Em julho de 2014, eu estava olhando para o meu neto e ele parecia distorcido, como uma imagem distorcida. Ajeitei meus óculos e pensei que fossem meus óculos, mas não deu resultado. Depois, na rua, eu vi uma pessoa caminhando com as pernas completamente tortas e eu pensei, oh, coitada, como ela consegue caminhar tão rápido com essas pernas tão tortas? Porém, olhei para uma segunda pessoa e ela também tem as pernas tão tortas. Aí eu vi que eram meus olhos. Aí marquei uma consulta no meu oftalmo. Foram feitos exames, tomografias e outros exames. E aí o oftalmo disse, minha amiga, você tem drusas no fundo dos olhos e as drusas atingiram a mácula. Você tem degeneração macular e você perdeu o foco do olho esquerdo. Vá para casa e tente ser feliz. Não tenho o que fazer. Não me contentei com isso. Procurei outros oftalmos e todos disseram a mesma coisa. Quando em fevereiro de 2015 me aconteceu a mesma coisa no olho direito. Novamente me bateu o desespero, pensei o que eu faço agora no segundo olho. Aí foram feitas injeções e outros procedimentos para melhorar, mas não melhorou muito. A única coisa que melhorou foi que as linhas retas não estavam mais tão tortas. Chegou um momento que eu não enxergava mais data da validade dos produtos, nem as cores do semáforo. Para eu atravessar uma rua, eu não ia mais sozinha ao mercado por não enxergar a data de validade. Não conseguia mais dirigir, porque as manchas eram enormes que eu enxergava nos olhos, nos dois olhos agora. Isso me deixava muito triste. Até na cozinha eu tinha dificuldades para descascar uma batata, eu não enxergava se ficava um resto de casca. E sempre tinha que pedir ajuda para alguém e eu não estava acostumada a isso, eu fazia tudo sozinha sempre. Poxa, a mãe já foi em tantos oftalmos, já fez todos os tratamentos que eles já tinham disponibilizado para ela e a mãe já andava bem triste, né, mãe? Nesse meio tempo, a Cris conheceu a doutora Tatiana Gebrael. Eu conheci a doutora Tatiana através de um outro curso digital que eu estava fazendo. Achei interessante o conteúdo e comecei a seguir ela no YouTube, no Face também, que eu pensei, nossa, é a solução para minha mãe ter alegria de novo, de ser independente, de se ajudar, enfim. E comprou o curso para mim. E comprei o curso, e realmente é um valor que não tem preço, mas aí, né, também tem aquela restrição, às vezes o medo de uma coisa online. Nem todo mundo está acostumado a confiar nesse tipo de produto. Fiquei muito feliz que ela fez isso por mim, porém, eu não enxergava nem aonde ia a seta do computador. E eu fiz os exercícios que ela falava nesses vídeos. E durante 3 dias eu tinha feito os exercícios. Eu estava caminhando com a minha neta na rua e falei para ela, o que eu tenho aqui no nariz é uma sujeira? E ela falou, vó, é uma mancha que você tem aí, uma pinta. Eu não enxergava essa pinta nem com óculos antes. Aí eu vi que realmente os exercícios davam resultado. Estou muito feliz
porque eu não enxergava mais cores. Eu tenho um quadro no meu quarto que eu olhava para ele e dizia: "Bah, tá muito desbotado esse quadro, mas também tá velhinho". Aí um dia, fazendo os exercícios, eu levantei os olhos, olhei para o quadro e vi que ele ainda estava multicolorido. Soltei um grito de alegria e fiquei muito feliz por enxergar cores novamente. A minha catarata, que eu tinha início de cataratas, já sumiu. E aí eu conseguia novamente tirar extrato no banco sozinha, atravessar a rua sozinha, ver a data de validade nos produtos do supermercado. E cada dia uma vitória, e eu me emociono bastante de ver a mãe de novo feliz, a mãe conseguindo ir sozinha no mercado, que é uma coisa tão básica, e cada dia era um sorriso um pouquinho maior também. Isso é tão bom. Isso não tem preço. Eu ficava muito feliz cada melhora. A melhora da mãe foi incrível, assim, e não só na visão, que isso é o que ela relata pra gente, mas a alegria de viver de novo. Primeiramente, a gente tem que se amar e fazer os exercícios pra gente, porque a gente é que se beneficia. Às vezes até por serem mais velhas e não terem a saúde física para ir para um bloco cirúrgico, e elas conseguem reduzir ou até melhorar 100% o problema sem precisar passar por isso. E eu sou muito grata à doutora Tatiana e fico muito feliz de ter feito parte disso tudo, e espero que as pessoas acreditem, porque é online, mas ela tá ali, tá ajudando, e ela tem uma equipe super bacana que logo responde os e-mails, se dedicando para que realmente ela consiga ajudar todo mundo. Também tenho muita gratidão pela doutora Tatiana, porque ela não sabe o bem que ela fez na minha vida. E toda a equipe dela, que é muito atenciosa, sempre quando precisei, eles logo respondem as minhas dúvidas. Só quem realmente passou o que eu passei é que sabe o quanto vale isso. E aí, você também já passou por isso? Você também tem o sonho de melhorar a visão, assim como essa pessoa melhorou, essa águia melhorou? Então fica aqui comigo até o final, porque tudo que eu ensino aqui para você vai transformar a sua visão, assim como aconteceu com a história dessa águia que você acabou de assistir. Tá bom? Fica aqui comigo até o final, tem super comprometido aí? Coloca aqui nos comentários super comprometido se vocês estão aqui presentes. Coloca aqui, muito bom. Bom, para você que está chegando agora, deixa eu te situar rapidinho aqui. Eu sou Tatiana, eu sou pesquisadora formada em terapia ocupacional e trabalho com o método de melhora natural da visão desde 2004. Sim, já faz mais de uma década, bastante tempo. E venho ajudando milhares de pessoas, são milhares mesmo, tá? Só aqui no meu canal do YouTube dá quase 1 milhão de inscritos em português, mas eu tenho um canal do YouTube em espanhol, que também já tem quase meio milhão de inscritos, e em inglês também, se somar tudo, dá mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas por essa vontade e essa missão que eu tenho de ajudar pessoas a enxergar melhor, a mostrar que existe toda uma luz no fim do túnel, existe um caminho natural que você pode seguir e enxergar melhor. Eu estudei o método, apliquei em mim mesma, melhorei a minha visão e desde então ajudo pessoas a enxergar melhor. Pessoas de qualquer idade, pessoas com qualquer problema de visão que querem sair desse ciclo da doença e parar de piorar a visão a cada ano que passa. Por isso eu tomei como missão profissional e venho trabalhando desde então. Nós já somos quase 100 mil águias, que são alunos do programa avançado Olhos de Águia, que recebem tratamento individualizado, sessões individuais e os programas de exercício. Então, eu passei por tudo isso, muita gente já passou pela minha mão, eu venho ajudando muitas pessoas com os mais diversos problemas de visão e agora chegou a sua vez de aprender isso também. Então, você não está aqui em nenhum experimento, nenhuma maluquice de internet, muito pelo contrário, eu sou uma profissional séria, o método é um método sério que é estudado no mundo inteiro, existem centenas de pesquisas científicas que já foram publicadas sobre o efeito benéfico de exercício
exercícios e treinos visuais para você enxergar melhor. E são já muitos vídeos publicados na internet. Assim como você assistiu o vídeo dessa águia, existem muitos, centenas de milhares de vídeos publicados dos alunos que passaram por mim e pelo treinamento e que agora estão enxergando melhor. Então você está sim no lugar certo, no melhor momento para melhorar a sua visão. Porque até agora, o que te levou a ter problema de visão? Decisões ruins e falta de conhecimento de como cuidar do jeito certo dos seus olhos. Isso é que te trouxe até aqui, né? Mas agora tudo vai mudar, porque você está comprometida e você está comprometido em aprender o jeito certo de cuidar dos seus olhos. Não importa o tamanho do seu problema. Eu já tratei de tudo. Já passou de tudo na minha mão. Você não pode imaginar. De pessoas com quase cegueira e que voltaram a enxergar. Então não se limite, não importa o tamanho do teu problema. Importa o que você tem aí, o que você faz daquilo que você tem aí, tá bom? E hoje nós vamos falar exatamente como você estimula do jeito certo as células dos seus olhos. Porque você precisa estimular aquilo que você tem aí. Você precisa estimular. Um dos maiores erros no tratamento de problemas de visão é achar que não melhora e por isso não estimula. E se você não estimula, você não tem a resposta do seu organismo. Um organismo que não tem um estímulo, não tem por que reagir. Então, o que você pensa? Bom, se os meus olhos, eles não melhoram, então nem vou estimular, não é? E aí, se eu não estimulo, não funciona. Um músculo que não é estimulado, atrofia. Um nervo que não é estimulado, atrofia. Tudo que você não estimula no seu corpo, ele se perde. Então, você aqui vai aprender a como você dar o estímulo certo. Como você fazer isso da maneira correta e qual é a melhor forma de fazer isso, tá bom? E para isso, eu vou abrir aqui para você a maquete. Vou mostrar para você como que acontece o processamento visual. Vou falar para você como é que funciona quando tem problema na retina, na mácula, no nervo óptico. E vou te contar pesquisas que usaram essa cordinha aqui. E essas pessoas se livraram de visão dupla e de ambliopia. Então, todo mundo que está aqui tem retina, certo? Todo mundo que está aqui tem nervo óptico, certo? Todo mundo que está aqui tem mácula, certo? Então, você vai aproveitar essa aula independentemente de qual for o teu problema de visão, tá bom? Tá preparado? Tá preparada? Eu quero te contar uma coisa. A gente vai usar isso daqui a pouquinho. Tá bom? E eu vou falar de tudo isso que eu falei aqui, mácula, retina, tudo isso pra você. Eu só quero te mostrar uma coisa muito, muito legal. Você sabia que o seu olho é um prolongamento do seu cérebro? Exatamente. Os seus olhos são um prolongamento do seu cérebro. Eu quero te explicar rapidamente como é que isso acontece para você entender que quando a gente estimula os seus olhos, não há limites para o quanto que o seu cérebro pode evoluir. Não há limites, tá? A gente mal explora o funcionamento do nosso cérebro, o potencial que tem. Não há limites para o tanto que você pode melhorar, enxergar melhor, quando você pensa exatamente isso, que o olho é um prolongamento do teu cérebro. Deixa eu te mostrar uma imagem aqui, que é muito legal para você entender. Você sabia que tudo que você enxerga é processado na região mais longe dos seus olhos, aqui na nuca? Exatamente. Entra pelos teus olhos. Nós vamos falar como é que é processado isso na retina e como que isso se transforma em impulso nervoso, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho, passa pela mácula. Você vai ver exatamente isso, vou te mostrar um vídeo mostrando isso. Mas depois que ele é levado aqui pelo nervo óptico, é como se fossem fios que levam até o processamento cerebral. Ou seja, os seus olhos é um prolongamento do seu cérebro. Você sabia disso? Deixa eu te mostrar uma imagem. Olha aqui. Vamos chegar aqui, essa parte da imagem. Tenho tanta coisa para te falar hoje, mas vou falar aqui primeiro, ó. Olha aqui, essa imagem é como se a gente tivesse cortado
o cérebro aqui, tirar do topo da cabeça, e a gente está enxergando o cérebro de cima para baixo, tá bom? A gente está olhando o cérebro de cima para baixo. Aqui a visão tá chegando, aqui são os olhos, tá vendo? A visão tá chegando, a visão tá chegando em cada um dos olhos. E essa visão percorre o cérebro todo e ela é processada aqui atrás na nuca. Olha isso. Você sabia disso? Não é processado aqui. Você tem que levar essa informação até a nuca para essa informação ser processada. E deixa eu te contar uma coisa, olha o que acontece. Tudo que você enxerga de um lado dos seus olhos vai ser processado do outro lado do cérebro. Então, tudo que chega pelo seu olho direito é processado no seu cérebro, no hemisfério esquerdo. A imagem se cruza nesse meio do caminho. E não só isso, ela chega invertida. Aqui no quiasma óptico, ela colocada, ela vem de cabeça para baixo, depois ela é colocada na posição normal, e isso atravessa todo o seu cérebro e se cruza a informação. Então, tá vendo aqui que essa parte rosa está sendo processada do outro lado do cérebro, lá na nuca, e essa parte azul está sendo processada pela outra parte do cérebro, lá na nuca. Então, você tem aqui se chama quiasma óptico, aqui existe um centro que se chama CGL, que vai controlar o tanto de estímulo que passa e o tanto de estímulo que fica, sabia? Nós vamos falar disso já já. Por isso que não adianta só você estimular. Se você não descansar, o cérebro rebate esse estímulo. Então, toda essa estrutura trabalha para você enxergar, para você olhar para aquilo e para você ter a informação daquilo. E tá vendo que você tem 2 olhos, 2 lados do cérebro. Quando há uma disfunção nessa visão aqui, você pode ter visão dupla, ou você simplesmente não tem muito bem a visão de um olho e não tem a visão 3D. Você não consegue ter visão 3D. Então, nós vamos falar disso e como que uma cientista conseguiu desenvolver a visão 3D depois dos 40 anos e publicou um livro sobre isso com os exercícios visuais. Então, entende isso agora. Os seus olhos são prolongamentos do seu cérebro. E não há limites para o que você pode melhorar e estimular o seu cérebro. Não há limites para o desenvolvimento do seu cérebro. Você precisa entender isso, tá? Então, quando as pessoas falam assim, não funciona ou não melhora, depois dos 7 anos não funciona, balela, mito. O seu cérebro se desenvolve até você morrer. E eu quero te contar isso, a gente vai fazer um exercício agora para exatamente essa região aqui e essa junção entre os 2 olhos e essa visão 3D. Antes disso, eu quero te contar a história da Susan Berry. A Susan Berry foi uma neurocientista que ela cresceu com a visão de um olho muito diferente do outro. E ela cresceu desenganada pela medicina tradicional, sabe? Não desenvolveu a visão desse olho e chegou depois dos 40 anos ainda com problema. Não tinha visão 3D e também não tinha a visão muito bem de um olho. Então ela não juntava as imagens. Então, por exemplo, ela olhava para essa caneca, ela via só uma dimensão. Cada olho vai te dar uma dimensão, então ela via só uma dimensão, ela não via a dimensão 3D. Para que serve a visão 3D? Para te dar noção de profundidade. Por exemplo, quando você joga uma bola e pega de volta, seu cérebro tem que calcular, e ele usa a visão dos 2 olhos, para saber se a bola está chegando. E aí você poder pegar a bola. Quando você pode fazer esse teste depois. Quando você cobre um olho, tenta cobrir um olho e botar a tampa numa caneta. Ou então encostar os 2 dedos. Fecha um olho, faz isso agora. Se você consegue fechar um olho, né? Só assim, sem a ajuda das mãos, fecha o olho e tenta encontrar os dedos aqui, ó. Passa, porque você não calcula direito essa distância só com um olho. E ela viveu assim. Viveu sem a visão de um dos olhos. E, na verdade, ela tinha visão dos 2 olhos, só que o cérebro não identificava essa visão. Não ocorria aquele cruzamento, todo aquele processamento visual que eu te mostrei ali. Então, ela não tinha visão 3D. Só que a Susan Berry teve contato com os exercícios visuais. Ela é uma neurocientista e ela começou a fazer vários exercícios. Um desses exercícios é esse aqui, se chama Contas de Brock, porque foi inventado por um oftalmologista que tinha esse sobrenome de Brock, e ela usava essas contas
a gente tem todo um módulo que a gente faz exercícios com essas bolinhas, tá? Que aí a gente ensina, o educador visual, o coach, o treinador faz junto, porque dependendo da sua visão dupla, precisa ter um ângulo para você fazer esse exercício, não dá para você fazer assim sozinho, não, sem orientação. Mas eu quero te mostrar porque isso existe e isso ajudou a melhorar a visão dela. Isso a gente tem lá no treinamento Olhos de Águia. Quando você faz exercício com essas contas de Brock, você ensina o seu cérebro ao que focar e ao que não focar. E você diferencia para o seu cérebro a visão dos dois olhos. Ela fez esse exercício, ela estimulou o olho mais fraco e ela fez outros exercícios e ela registrou tudo isso em um livro. O livro dela se chama Fixing My Gaze, ou Fixando o Meu Olhar, onde ela conta essa história. E ela desenvolveu a visão 3D. Com os exercícios, ela voltou a enxergar dos dois olhos, desenvolveu a visão 3D, uma pessoa que nunca tinha tido visão 3D na vida, e melhorou. E olha, ela tinha mais de 40 anos, não é? Então, quebra essa história de que nervo óptico não melhora. Ou então, que nervo óptico não se regenera depois dos 7 anos. Isso é mentira, tá? A gente tem casos e casos e casos de pessoas que já melhoraram e que tinham 40, 50, 60, 70 anos. E esse é um caso médico, clínico, documentado. Se você procurar, a Susan Berry já escreveu muitos estudos científicos. Naquela página que eu te dou sempre que eu falo aqui nas aulas, que tem os estudos científicos, tem lá o estudo científico que ela publicou. Ou seja, nervo óptico é como qualquer outro nervo do corpo. Aquele nervo que passa ali pelo teu cérebro, ele pode sim se desenvolver. E se você tem visão dupla, ou se você não tem visão 3D, ou tem deficiência de convergência, você pode sim melhorar. Assim como várias águias, vários alunos meus já melhoraram. Tá? E você tem que compreender uma coisa. Existe um gap, um buraco de tempo entre os estudos científicos comprovando as coisas e a prática clínica. Tem um estudo nos Estados Unidos que foi publicado que demora no mínimo 17 anos para os pesquisadores descobrirem isso na ciência e vir para a prática clínica. Então, por que o meu médico nunca me contou? Por que eu não fiquei sabendo disso antes? Porque ainda não chegou para ele. Os médicos mais atualizados começam a incorporar isso. Você viu na aula 3 quantos oftalmologistas já estão aplicando os exercícios visuais nos pacientes. Mas, em via de regras, as escolas de medicina, as escolas de saúde adotam protocolos antigos até que isso se transforme. E olha, 17 anos é nos Estados Unidos. Aí precisa consolidar lá fora para aí chegar no Brasil. Você imagina? E o brasileiro, o médico brasileiro, ainda tem mais resistência às vezes a receber coisas de fora, coisas importadas e pesquisas que vêm do que outros países. Então, eu colocaria aí no mínimo uns 30 anos de gap entre a Susan Berry publicar o livro dela e aquilo que a Susan Berry falou estar na clínica com os médicos oftalmologistas. Graças a Deus você está aqui, existe a internet para levar esse conhecimento até você, mas existe esse buraco. Então você precisa entender que sim, seu nervo óptico se regenera. Se você tem qualquer problema de nervo óptico aqui, teve um tumor, pressionou o nervo óptico, ou teve palidez do nervo óptico, ou perdeu células do nervo óptico por causa de glaucoma, ou qualquer outro problema que tenha acontecido, bloqueio do nervo, bloqueio da veia central da retina, qualquer coisa que tenha acontecido com relação ao seu nervo óptico, nós vamos estimular. E a gente nunca desiste antes de estimular, até encontrar um estímulo que vai fazer com que o seu cérebro ligue novamente. É como se você estivesse apertando um interruptor. Então a gente vai falar de quais são as luzes, quais são os estímulos que são melhores para os seus olhos, mas o fato de você colocar o cérebro para funcionar já é muita coisa. Vamos fazer um exercício de estímulo aqui? Nós vamos simular um pouco esse exercício aqui das contas de Brock, tá bom? Esse aqui, eu recomendo que você faça só com orientação mesmo de um profissional, tá bom? Ele é bem legal e aí você pode depois aumentando as contas, você pode usar 3, você pode usar 4, pode usar 5, aumentando a distância, a inclinação do barbante, é muito legal. Nós vamos simular isso com os seus dedos para que todo mundo que está aqui possa fazer. Tá bom? Então, bora fazer um exercício da aula de hoje. Você sabe que essas aulas não são focadas em só te ensinar exercício. Eu preciso te explicar como funciona o processo para que você só não aprenda o exercício e depois desista, largue no meio do caminho ou ache que não funciona para você.
E mais a gente faz 1 ou 2 exercícios aqui a cada aula dessa de preparação. Então eu vou fazer um agora aqui com você. Então você vai tirar os óculos e tirar as lentes de contato, tá bom? E se você ainda não compartilhou essa aula, agora é a hora, compartilha, porque eu vou fazer aqui uma estimulação bem legal com você. Você vai juntar esses 2 olhos, tá bom? Essas 2 visões, e vai entender o que é a visão 3D, o que junta, o que separa, o que foca, o que não foca. E essa questão da visão cruzada também, você vai poder perceber um pouquinho agora. Então, tira os seus óculos, tira as suas lentes. Se você está gostando dessas informações e dessa aula, dá um curtir aqui para o YouTube também, disseminar, tá bom? Esse conhecimento e esses exercícios aqui também, tá bom? Vamos lá então, vamos praticar. Tira o óculos, tira a lente de contato. Você vai fazer o seguinte, nós vamos experimentar a visão de um olho e de outro e juntar essa visão, tá bom? Então você vai colocar mais ou menos assim, ó, 2 palmos abertos. Se possível, apoie o seu cotovelo, tá bom? Se não der, não tem problema. E aí, você pôs os 2 palmos aqui, você vai fechar as mãos, tá vendo? Tava aberto, fechou. Um dedo aqui, outro dedo atrás. Você vai ficar bem retinho aqui, o seu nariz e o seu dedo. Você tá conseguindo ver os 2 dedos, mas agora a gente vai brincar de focar e duplicar o dedo que você não está focando. Vamos lá, vamos lá. Se você não conseguir fazer isso, eu já vou te explicar por que você não consegue e o que você precisa trabalhar, tá bom? Primeiro vamos tentar. Experimenta aqui comigo. Você vai olhar para o dedo que está na frente, foca nele, mas você continua percebendo o dedo que está atrás, não é? Foca no dedo da frente. O que acontece quando você foca no dedo da frente? O dedo de trás se duplica, vira 2. Exatamente, pisca. Mantém aí, já vou te explicar por que isso acontece. Agora você vai alternar, você vai olhar para o dedo de trás, o dedo que está mais longe, meio que olha através desse dedo aqui da frente, olha para o dedo que está mais longe, e se você foca no dedo que está mais longe, o que acontece com o dedo da frente? Se duplica, você vai perceber a visão se duplicando, mas não vai olhar para o dedo que se duplica, porque se você olhar para ele, ele vira 1. O dedo que você foca vira 1, e o dedo que você não está focando vira 2. Faz essa experiência aí, vê se acontece com você. Foca em um dedo, o outro se duplica. Aí você pode mudar o dedo que você está focando, você pode focar mais longe, e o dedo mais perto é que vai se duplicar, pisca. E aí relaxa um pouquinho, já vou te explicar como é que isso acontece. Se você não conseguiu, também vou te explicar por quê. Respira e faz um pouquinho de massagem aqui no centro da sua testa, no centro da sua testa. Respira e faz massagem aqui no centro da sua testa. Muito bem. O que a gente fez aqui? A gente estava ensinando o seu cérebro ao que ele precisa focar e o que ele não precisa focar. Quando a gente faz com as contas, é a mesma coisa. A gente olha para uma bolinha, alinha com o nariz, olha para uma bolinha, as outras se duplicam. E aí a gente vai brincando. Olha para a bolinha do meio, olha para a bolinha mais longe, e aí vão se formando figuras. Forma a letra A, forma o X e forma o V, dependendo de onde a gente está focando. E a gente vai brincando com essas figuras e piscando. Isso é um treinamento maravilhoso para presbiopia também, para quem quer ver melhor perto, para quem quer ler sem óculos. É muito legal, porque você vai ensinar o seu cérebro a mudar o foco e a ter mais controle do foco. Então, o que acontece? Se você não tem visão dupla, quando você olha para um ponto, ele tem que ser 1, porque você está olhando com a visão central. Mas lembra que você tem 2 olhos? A visão central se funde e dá a sua visão 3D. A visão periférica, a visão aqui da lateral, não funde no cérebro, são 2, uma de cada lado. Então, como você olha com a visão central para um dedo, o outro fica na visão periférica, e a visão periférica são 2. Então, se duplica. Se você não tem visão dupla, então você olha para um dedo, o outro se duplica. E só que o que acontece? Se você tem um olho muito mais forte e o outro muito mais fraco, o cérebro não identifica essas 2 visões. Então, ele ou não junta e a visão fica dupla, ou você não consegue ver duplo lá atrás, porque não vai ter a visão dos 2 olhos. Para fazer esse exercício, tem que ter a visão dos 2 olhos mais equilibrada. E o exercício mesmo já proporciona isso. Então, é um super estímulo para equilibrar a sua visão. Você pode fazer esse exercício
Pouquinho, você vai fazer durante alguns segundos. Olha para o dedo da frente e pisca atrás. Se você piscar um olho e piscar o outro, você vai perceber, quando você está com um olho só fica um na frente, um atrás. Aí você vai piscar o outro, pisca um e pisca outro. Agora você já está fazendo esse exercício, né, que você aprendeu lá na aula 2 comigo, de piscar os olhos independentes. Você vai ver que o dedo, ele muda de lugar conforme você vai piscando. Vai para um lado, vai para o outro. Aí quando você abrir os olhos, ele vira 2, onde você não está focando. Pisca na frente e pisca atrás. Se você tem muita dificuldade, talvez os seus olhos sejam muito diferentes. Então você precisa estimular um olho, você vai aprender isso no workshop na prática, que é semana que vem, na fase 2, você vai aprender. Tá bom? Então você vai aprender isso. Fica tranquilo, você vai aprender como é que você estimula mais ainda esse olho mais fraco e espero que até o final desse curso você já esteja conseguindo ver um pouco mais duplicado. E se você tem visão dupla, você precisa encontrar um ângulo onde o que você olha não fica duplo. Às vezes você tem que fazer um ângulo para baixo. Eu atendi uma paciente ao vivo, até foi uma das aulas que a gente teve em uns momentos desses cursos gratuitos que a gente oferece, e eu atendi, e ela começou com a visão dupla, ela olhava para a tela, ela me via 2. Eu fiz essa sessão online, porque as sessões de atendimento, elas acontecem online. A pessoa não precisa sair da casa dela para ser atendida por um dos nossos coaches, educadores visuais. E nessa ocasião eu mesma a atendi, e aí ela tinha visão dupla, e ela via duplo. E nós começamos a fazer esse exercício. E por isso que é tão importante uma orientação individualizada. Junto com ela, eu descobri qual era o ângulo certo para fazer esse exercício. E a gente fez essa estimulação e fizemos massagem, estimulamos um olho. No final da sessão, ela já não estava mais vendo tão duplo, já estava igualando. Isso ao vivo, tem documentado isso. Em poucos minutos de estimulação, fazendo do jeito certo, a visão já tinha voltado ao normal. E isso acontece muito, tá? Tem testemunhos de pessoas que perderam a visão dupla em apenas 1 hora de prática, porque isso se alinhou. Então é bem importante que você entenda, esse é um exercício básico, às vezes não fique irritado com você mesmo ou irritada se você não conseguiu fazer, existe uma série de estimulações que vai te levar a conseguir. Se você já consegue, às vezes você vê um lado que é mais fantasminha, é esse lado, um lado mais fraco da sua visão, e provavelmente é o contrário, quando essa visão dupla que você vê atrás, o que está do lado direito está sendo processado pelo olho esquerdo. O que está do lado esquerdo está sendo processado pelo olho direito. Então, troca também. Então, às vezes você se confunde, não sabe muito bem qual é o olho mais fraco, o olho mais forte por causa desse X que acontece lá no seu cérebro. Então, não se preocupe, a gente vai trabalhar para você estimular isso. Mas é só para você entender o quão mágico é a sua visão. O quão mágico é esse processo. Se cruza, se funde. Imagina que você não vai conseguir influenciar esse processo. São milhares e milhares de conexões que o seu cérebro faz, milhares de nervos, milhares de vasos sanguíneos, milhares de células. Eu vou te mostrar as células que tem na sua retina aqui. É um mundo de possibilidades para você melhorar a sua visão. Então, eu te trouxe mais aqui uma prática. E eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho aqui, que melhorou esses problemas que eu venho falando aqui para você na aula. Presta atenção na história dessa águia agora e depois a gente vai fazer outras práticas aqui. Bem, o meu nome é Miriam Navarro Fujioka Lima, eu tenho 53 anos e estou aqui em Brasília. Bem, eu tive descolamento de vítreo e esse descolamento ele foi iniciado da seguinte maneira. Eu comecei a ver pontos pretos até que um dia eu estava num evento e de repente esses pontos pretos se tornaram milhares de pontos pretos, mas nas duas visões, eu tive nos 2 olhos. Aconteceu um episódio de que eu tive um sangramento no olho esquerdo, no meu olho esquerdo, na parte superior da visão. Então eu me desesperei porque eu pensei, eu vou perder a visão, até que um dia eu estava num supermercado e esses pontos pretos vieram com força total. Mas eles sumiram de novo. E aí eu fui num oftalmologista, o oftalmologista disse que não sabia o que era, mas que queria aplicar o laser, mas eu não deixei. Ele achou até que podia ser lúpus.
doenças assim, até câncer. Como ele estava na dúvida, ele disse assim: nós não vamos pecar pelo não fazer. Então você vai tomar os remédios. Eu tive que tomar corticoide, eu tomei anti-inflamatório, eu sou muito avessa a tomar remédios, mas mesmo assim eu tomei porque o medo faz você tomar. No momento em que a visão fica embaçada pela primeira vez, eu tive a nítida sensação de que eu ia perder a visão. Então, esse medo te aterroriza da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O medo que eu tinha quando aconteceu a primeira vez e a segunda e o derrame, que o derrame foi o ápice do meu medo, né? Porque sangue amedronta qualquer pessoa, principalmente no olho. Eu também fui a um oftalmologista em Fortaleza, que foi a cidade onde eu morei durante muito tempo. E lá eu fui num oftalmologista que era referência. Aí ele disse pra mim: você tem descolamento de vítreo. E durante todo o processo eu comecei a ter muitos problemas diários. No momento em que eu estava dirigindo, eu não conseguia enxergar o retrovisor esquerdo, porque a minha visão esquerda estava totalmente embaçada. Então eu encontrei o tal do método self-healing. Depois disso entrei em contato com a terapeuta Tatiana Gebrael. E foi então que eu resolvi fazer o curso dela. Quando você faz o curso, você recebe uma listagem de todo tipo de problema de visão, mas é uma lista que ajuda todas as pessoas. E é muito fácil, né? É um beabá do problema que a pessoa tem. Mas aí com os remédios não aconteceu nada. Quando eu comecei a fazer os exercícios, aí a mancha começou a ficar, ela começou a diminuir, né? Ela começou a diminuir. Essa dificuldade que eu estava tendo no dia a dia, de ver tudo embaçado, na primeira semana dos exercícios, isso começou a mudar imediatamente. Então eu tive a grata surpresa de que em uma semana meus olhos já estavam clareando, o meu foco já estava melhorando. E eu tinha um termômetro assim. Toda manhã, quando eu me acordava, eu sentava na frente do meu marido, e conforme o tempo foi passando, realmente eu comecei a ver que ele estava ficando mais nítido. E um outro termômetro que eu tinha era o lustre do meu quarto. Então, conforme o tempo foi passando, conforme eu fui fazendo os exercícios, eu fechava o olho e dia após dia eu comecei a ver o lustre se aparecendo para mim, né? Ele começou a esvanecer, ele começou a ficar mais translúcido na minha visão. No curso da doutora Tatiana, ela diz assim: você precisa ter positividade, você precisa fazer os exercícios acreditando que eles vão dar certo, e você nunca pode ouvir de ninguém: isso não serve para você, isso não vai adiantar para você, esse exercício é muito simples, são exercícios que você vai demandar 10 minutos. Então, quer dizer, em 10 minutos faz toda a diferença. No meu caso, fazer em solar é muito eficiente, para mim dá muito resultado quando eu faço de manhã e faço à tarde. Eu tive já 2 vezes no oftalmologista e ela disse assim: olha, continua fazendo os exercícios, porque se eles estão fazendo bem para você, você tem que continuar fazendo. 3 meses a minha visão já estava com a mancha totalmente reduzida. E o exercício me dá tranquilidade de garantir que o meu outro olho fique saudável. Mas eu continuo fazendo o teste do lustre na hora que eu vou dormir. E quando eu estava com o problema, eu olhava para o meu olho ruim e não via nada. E agora eu vejo totalmente bem também, do mesmo jeito que eu vejo com o olho bom. Eu adoro fazer tricô, eu adoro fazer crochê. Eu continuo fazendo. Olha, eu consigo ver fonte 8, mas eu consigo ler qualquer coisa. Eu tive uma experiência anteontem que foi bastante interessante. Eu estava numa lanchonete e tinha um cartaz com os preços de algumas coisas. Tinham várias pessoas mais ou menos da minha idade na minha frente. Nós começamos a conversar e as pessoas começaram a perguntar: nossa, eu não estou enxergando esse preço desse salgadinho. Aí eu falei: olha, esse salgadinho custa tanto. Aí eu realmente fiquei contente. E o medo acabou. Que às vezes você tem uma luz que te indica assim: faça aquilo. E eu acho que comigo foi assim: faz esse curso. Porque
A intuição nesse momento também vai te ajudar. Você tem que ter a intuição de perceber que aquela pessoa que está por trás daquele curso, ela vai ajudar você. E realmente para mim foi tudo de bom, ela me ajudou. Que você, no final das contas, você vai dizer, nossa, foi muito barato. Mas o exercício é para a vida inteira, mas é como se fosse escovar o dente. Você não vai nem perceber que você está fazendo. E aí o meu depoimento em dizer que antes de fazer qualquer medicação ou de fazer qualquer tratamento invasivo, há uma chance de se curar fazendo esses exercícios. Porque a princípio eles parecem muito simples, mas eles são muito eficazes. E eu sou prova viva disso, eles realmente fazem efeito. E onde eu vejo alguém com problema de visão, eu posso estar no supermercado, eu posso estar em qualquer lugar, onde for que eu esteja, eu digo para a pessoa, olha, você conhece a Tatiana? Então, eu recomendo assim, para os meus amigos, para os meus parentes, e eu só fui aprender isso com o método Self-Healing da doutora Tatiana. Viu como funciona? E não é só para esses casos que funciona, não é um caso isolado. Funciona para diversos problemas visuais. E todas as aulas aqui, eu compartilho com você todos os nomes de problemas visuais que o método ajuda, para que você tire da sua mente, eu tenho um problema genético ou então muito grave e não funciona para mim. Não! O cérebro é o mesmo. Você tem cérebro, você tem olho. Então, funciona para você. Eu quero colocar aqui na tela agora, para você poder ouvir o nome do seu problema de visão e saber que você está no lugar certo, tá bom? Compartilha essa imagem aqui para mim. Olha lá. Se você está aqui e tem miopia, funciona para você. Se você está aqui e usa óculos para perto, hipermetropia ou vista cansada, presbiopia também funciona. Na aula passada te mostrei exatamente o mecanismo para você ver nítido de perto e de longe. Se você tem astigmatismo, estrabismo, ambliopia, acabei de falar aqui, né? O caso da Susan Berry era um caso também de ambliopia e de visão dupla e melhorou, eu tenho muitos alunos que melhoram. Catarata, nós mostramos aqui na aula passada como funciona para catarata, para glaucoma, qualquer tipo de problema no nervo óptico, exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje, o seu nervo se regenera, o seu nervo óptico é como qualquer outro nervo do corpo e não há limites para o quanto você pode melhorar a função do seu cérebro. Então, funciona. Descolamento de retina, nós vamos falar hoje, funciona. Olho seco, olho irritado, olho que coça, né? Independentemente se você está usando só o colírio, se você já está precisando usar pomada, funciona para você. Degeneração macular, buraco macular, nós vamos falar de mácula daqui a pouquinho. Funciona para membrana epirretiniana, para retinose pigmentar, para sequelas de AVC ou tumores ou degenerações na sua retina, na mácula. Funciona para visão dupla, você viu aqui agora. Ceratocone, deformidades na córnea, funciona independentemente do nível que esteja o seu ceratocone. Nistagmo, funciona para descolamento de vítreo, para retinopatia diabética na diabetes. Funciona para pálpebra caída e para pálpebra que pula, que treme. Funciona para distrofia de Fuchs ou córnea gutata, uveíte, blefarite, neurite óptica, inflamações no nervo óptico, funciona também. Para doença de Stargardt, pterígio, funciona para carne crescida nos olhos. Moscas volantes funciona para sequela de toxoplasmose, albinismo e outras síndromes raras. Não sei exatamente qual é a síndrome que você tem aí, às vezes é uma síndrome diferente, síndrome de Usher, outras coisas que podem ter afetado a formação dos seus olhos, enfim. Se você tem olho e cérebro, se essa ligação está íntegra entre os seus olhos e o seu cérebro, ou seja, se você tem pelo menos um raminho do seu nervo óptico aí, a gente vai conseguir estimular, tá bom? A gente vai conseguir estimular. O quanto ele vai responder depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem um mundo de possibilidades. Talvez você melhore 5% ou você melhore de 20% para 80%. Tem um caso lindo de uma colombiana com degeneração macular que chegou para mim com laudo de 20% no começo e depois de um mês com 80% da visão central.
Ou seja, ela melhorou de 20 para 80. Se você vai melhorar de 20 para 40 ou se você vai melhorar de 20 para 100, a gente não sabe. A questão é que você tem uma porcentagem aí para melhorar. E se você não fizer nada, provavelmente vai piorar. Então você precisa agir e você precisa fazer, tá bom? E eu sei que às vezes as pessoas ficam se perguntando, tem gente perguntando, manda e-mail para minha equipe, manda mensagens, aqui no chat também, falando, olha, eu quero ser águia. Eu preciso ser uma águia, eu preciso de atendimento, eu sei que vocês colocam, e é até interessante, se você realmente sabe que isso é pra você, pode colocar aqui no chat mesmo, olha, eu preciso de atendimento, eu preciso ser atendido, eu preciso ser águia. É bom pra minha equipe entender também a quantidade de pessoas, tudo isso que tá acontecendo é tão maior do que a gente, né, imaginava. Graças a Deus esse evento tomou uma proporção gigante, né? Por enquanto, pra você ser águia ainda não é possível, tá fechado as inscrições, tá? Estão fechadas as inscrições, mas quando abrir, eu vou avisar para você. Então foca nessas aulas gratuitas agora, foca em ter comprometimento nesse curso gratuito. O treinamento é um treinamento pago, é um treinamento acompanhado, onde as águias recebem sim orientação individualizada. Nós avaliamos a visão, uma avaliação funcional, não é um diagnóstico, mas é uma avaliação funcional, e a gente faz um plano para cada pessoa, dependendo do problema de visão dela. Então, Tati, eu vou ter que fazer esse exercício de contas de Brock? Não sei, não é todo mundo que precisa, porque tem que ter o exercício que é para você, o treino que é para você, o tempo direitinho e o acompanhamento para saber se você está fazendo isso direitinho. Então, fica tranquilo, ainda está fechado. O que eu aconselho você agora é focar nessas aulas aqui, tá bom? Focar nessas aulas aqui, tá bom? Isso é bem importante. E coloca aqui nos comentários realmente se você precisa de atendimento, né? Coloca aí, eu preciso de atendimento, preciso ser atendido. É importante para a gente saber também e já começar a pensar, né? Exatamente na abertura das próximas turmas, abertura da próxima inscrição do programa do treinamento, do curso Olhos de Águia e toda essa comunidade, esse acesso, esse suporte e os treinos, tá bom? Maravilha, tá gostando dessa aula? Curte aqui. Compartilha também, se você é super comprometido, compartilha essa aula, traz mais gente. Dá um curtir aqui no YouTube também. Eu só tô te preparando para a fase 2, que é o nosso curso na prática, que é um intensivo na prática, com treinos. Tem uma comunidade onde você vai ter suas dúvidas respondidas. Então eu não respondo dúvidas aqui, mas lá na comunidade vai ter suas dúvidas respondidas. Então é muito importante que você participe de todas essas aulas, é uma sequência, não perde, depois você vai sentir minha falta, vai sentir saudade de mim. Não perde, vai sair do ar. Acompanha toda essa preparação e tudo isso é para te levar para a fase 2. A fase 2 é a fase mais importante. Aliás, deixa eu só pedir licença rapidinho, eu vou abrir aqui e te mostrar o estímulo certo para sua retina, para a mácula e para o seu nervo que você acabou de aprender. Quero fazer aqui mais informação aqui para vocês, que essa aula é maravilhosa, você vai entender como é que a luz vira impulso nervoso e o que isso tem a ver para você melhorar a sua visão. Então, assim, uma dica, eu vou te dar dicas de ouro aqui para você cuidar da sua retina, que é a região mais importante dos seus olhos, tá bom? Mas antes disso, eu quero te falar aqui que essas aulas da preparação são abertas no YouTube, mas a aula da fase 2 não é aberta no YouTube. Ela vai ser gratuita, esse workshop prático, onde você vai receber os treinos, vai treinar junto com os meus educadores, vai ter suas dúvidas respondidas, ela vai ser fechada numa plataforma, numa página, muito simples de acessar, mas não vai ser aberta. Por quê? Eu quero que só as pessoas super comprometidas, as pessoas que realmente têm interesse, eu quero separar aqueles que são só curiosos, estão aqui só para criticar ou não sabe nem o que está fazendo aqui. Não quero pessoas assim, eu quero passar essa informação para quem realmente tem interesse, tá bom? Então a minha missão é ajudar as pessoas que querem melhorar a visão. Então eu quero separar os curiosos dos super comprometidos. Então essa fase 2 ela é restrita, você vai receber a fase 2 no WhatsApp, no grupo desse curso aqui no WhatsApp e no seu e-mail, assim que você se cadastra. Inclusive, você recebe o calendário das aulas para saber o dia, a hora das aulas e poder se programar. Se você ainda não recebeu nada no seu WhatsApp, não está no grupo do WhatsApp, ou não recebeu o e-mail, é porque você não está cadastrado. E aí, quando acabar essa fase 1 aqui, você não vai saber como acessar a fase 2. Então, eu preciso que você se cadastre. Se você já se cadastrou, um pouquinho de paciência, porque tem gente que chegou agora.
Tá na primeira aula, vai assistir as outras ainda e dá tempo ainda. Vamos lá, a gente tá no jogo ainda, até os 45 segundos minutos do segundo tempo ainda tem bola rolando. Então vamos lá, eu te integro, eu quero que você venha. Você chegou agora, tá tudo bem. Não é por acaso que você está aqui, Deus te trouxe agora, cada hora, o momento dele é o melhor momento para as nossas vidas, Deus sabe exatamente a hora que faz as coisas, então se você chegou agora, ainda dá tempo de você se cadastrar. Então eu vou pedir licença e pouquinho de paciência para quem já se cadastrou, fica tranquilo, toma uma aguinha. Para você que não se cadastrou, minha equipe vai colocar um link aqui para você. Você vai clicar agora, vai passar aqui no chat, passou um link aqui, você clica, vai abrir uma página onde você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, bem rapidinho. Clicou nessa página, você manda esse cadastro, é gratuito, tá bom? Totalmente gratuito. Vai cair numa página que tem um vídeo meu e um botão verde bem grandão. Não precisa assistir o vídeo, você só vai clicar no botão verde e vai pro WhatsApp. Você vai entrar no grupo do WhatsApp. O grupo de WhatsApp é silenciado, é só um grupo para eu te mandar os links e o calendário das aulas, para você não perder, tá bom? Então você vai clicar nesse botão verde, vai abrir o seu WhatsApp e você vai clicar em entrar no grupo. Faz isso agora, não deixa para depois. Minha mãe tinha uma frase muito sábia, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então não fala, depois eu me cadastro ou não, vai agora. Se você já se cadastrou, bebe uma água, gira o seu ombro, tenta fazer de novo esse aqui, ó, vê se agora você vê duplo, faz uma massagem, lembra de um exercício que a gente fez de piscar um olho e outro, ou de olhar longe, ou de fazer massagem nos cílios, tanta coisa que vocês já aprenderam aqui nessas aulas, faz enquanto todo mundo vai se cadastrando. Se cadastrou, volta aqui e fala, beleza, me cadastrei, tá tudo certo, Tati, entrei no grupo, consegui, tá funcionando o link, para eu saber que eu já posso seguir aqui com a aula, porque eu quero ainda te contar um estudo maravilhoso de uma luz que melhorou a visão das pessoas e como que você pode usar também para melhorar a sua visão, tá bom? Primeiro, conseguiram, gente? Tudo certo? Tudo certo, equipe? Me conta aqui nos comentários, fala aqui comigo, me conta aqui nos comentários se tá tudo certo, se o pessoal conseguiu. Eu sou muito preocupada com isso, porque senão você não vai ter acesso ao principal desse curso, que é a segunda fase, que é a parte prática, tá bom? Quando que vai ao ar? Vou te mandar um calendário no WhatsApp, não se preocupa, tá bom? Vou te mandar o calendário no WhatsApp. Inclusive, equipe, coloca aqui a data e horário da nossa aula 6, da próxima aula, para eles já se programarem. Coloca aqui nos comentários o dia e a hora da aula 6, que é a nossa próxima aula. Tá bom? Para você já entender. Na nossa próxima aula vai ser muito legal. Vou te falar como é que você arruma tempo para cuidar dos seus olhos e como que você tem uma rotina que melhora a sua visão. Isso é muito legal. Então você precisa estar nessa aula que vem aqui a data e horário para você, vai aparecer aqui nos comentários, tá bom? Mas no WhatsApp a gente vai te mandando. Maravilha, deixa eu chegar aqui na sua retina. Vou tirar aqui o vítreo. O vítreo nós falamos na aula passada, né? Falamos de córnea na aula passada. Falamos como melhorar o formato dos olhos, falamos de como a sua íris funciona e como que você vai trabalhar a sua íris, falamos da importância de você manter o seu cristalino natural, que é ligado à musculatura, e aí como é que você faz musculação, olhando perto e olhando longe. Se você não viu, você precisa ver, eu não vou conseguir falar tudo de novo aqui não, tá? Você precisa assistir. Passando tudo isso, a gente chegou ao vítreo. Tiramos essa geleia aqui agora, aqui nós falamos de mosca volante, falamos de descolamento de vítreo, tá? Não vamos falar aqui hoje, já falamos na aula passada. Vou tirar essa parte aqui pra gente chegar na nossa retina. Então essa parte, toda essa parte laranja aqui, representada por essa maquete, é a sua retina. A retina é a principal região dos teus olhos. Não importa se você tem problema ou não na retina. A retina é onde você tem que sempre ter mais cuidado. Por quê? Ela é onde tem todos os vasos sanguíneos. Não tem vaso sanguíneo nas suas lentes, porque precisa ser transparente, senão você ia ficar vendo os vasos sanguíneos. Não tem sangue aqui no seu vítreo. Tem não, é tudo transparente. Então todo o sangue que chega nos seus olhos vem por meio da sua retina. Olha o tanto de veia de vaso sanguíneo. E a retina, você sabia que a sua retina, ela tem muitas camadas? São várias camadas de célula sensorial. Células que são chamadas fotorreceptoras. O que é isso? Elas vão receber a luz, transformar em impulso nervoso, e esse impulso nervoso ele é levado ao seu cérebro. Lembra que o processamento acontece só no seu cérebro?
O olho é um prolongamento do cérebro, então tudo isso aqui é célula, é neurônio. É neurônio, tudo isso aqui é neurônio espalhado aqui na retina para poder pegar o estímulo e levar para o seu cérebro. Tati, eu não quero saber isso, eu não sou médica, eu não vou trabalhar com isso. Não, você precisa entender como que o estímulo chega aqui, para você entender como essas células se reproduzem e o que você vai fazer daqui para frente com os seus olhos e como você vai cuidar dessa região aqui. Inclusive, uma das aulas para frente eu vou te falar como é que as suas emoções afetam essa região aqui. Porque aqui é onde é mais afetado pelo estresse, pelo medo, pela tristeza. Eu vou te falar sobre isso aqui de um ponto de vista neurológico, tá bom? Nada esotérico, não. Você sabe que eu sou cristã, não gosto dessas coisas do ponto de vista neurológico, o que as suas emoções afetam aqui a saúde da retina. Mas enfim, você tem toda essa área aqui. E toda essa área aqui é a tua visão periférica. A visão periférica, periférica. Nós vamos falar de visualização aqui e como você estimula essa visão periférica, que é o que está ao redor. E sabe qual é o tamanho da sua visão central? É esse pontinho aqui amarelinho. Esse pontinho aqui, é só um pontinho. Esse pontinho aqui é a sua mácula. Todo mundo tem mácula, tá bom? Às vezes você acha que a mácula é o problema, não é? Mácula é a região. Existe a degeneração macular, o buraco macular, mas todo mundo tem mácula. E ela faz parte da retina. E eu vou te contar exatamente a função que ela tem nos seus olhos. Mas antes, para você entender, se você está aqui e tem algum problema de retina, como é que nós atuamos aqui? Primeiro, a gente estimula a circulação dos seus olhos, porque uma das camadas da sua retina é só célula, veia, vasos sanguíneos, que é o que vai nutrir aqui. Por exemplo, no descolamento de retina, como ela tem várias camadas, a sua retina, uma camada, a camada sensorial, aquela camada de neurônio, de células neuronais, vai se descolar da camada sanguínea. Vai perder a irrigação e aquela célula morre, por isso que a visão fica preta. No descolamento de retina, esse é um caso de que precisa cirurgia. Você precisa colar a retina para que nós possamos estimular, porque se ela descola da parte que dá o sangue para ela, ela não tem nutriente, ela vai morrer. Então você precisa sim colar a retina. Por isso que a cirurgia é necessária nesse caso. Então é retirado esse vítreo, se preenche com gás ou com óleo de silicone. A recuperação, ela é complicadinha sim, mas é necessário. Ou seja, tem procedimentos cirúrgicos que são necessários, diferente da cirurgia de catarata ou da cirurgia de miopia, por exemplo, que eu te mostrei aqui que você pode melhorar. E muitos dos meus alunos não precisam fazer essa cirurgia, tá? Alguns casos extremos, mas pouquíssimos. Agora, essa questão do descolamento, tem que fazer a cirurgia, colou a retina, a gente vai estimular, tá bom? Outros problemas que podem acontecer. Então, você já teve descolamento de retina? Já fez cirurgia? Coloca aqui nos comentários para eu saber que você tá aqui, que você tem esse problema. Outras coisas que podem acontecer aqui na retina, por exemplo, são esses vasinhos aqui se estourarem, que é o que acontece com relação a diabetes. Nós vamos falar de circulação sanguínea para os olhos em uma próxima aula, mas só para você saber, é aqui que acontece. E quando a gente estimula a circulação, a gente deixa esses vasos mais fortes e eles param de estourar. Então, não é necessário mais fazer aqueles tratamentos de laser, que é um tratamento, na verdade, que seca gelo, porque sangra, você seca, mas sangra de novo, aí você seca e sangra de novo, e cada vez que seca vai perdendo células. É o inferno, porque não acaba nunca, né? É um tratamento que eu chamo de seca-gelo. Você vai secar o gelo vai continuar derretendo, você vai continuar secando. Então, como é que a gente tira esse tratamento? O próprio médico vai parar de fazer, porque vai ver que a circulação ficou mais forte e que não estoura mais vasinhos. Um dos procedimentos para o tratamento de descolamento de retina também é deixar a circulação mais forte para que a retina não descole mais. Você vai colar a retina com a força da circulação sanguínea aumentada para os seus olhos, tá bom? Outra coisa que pode acontecer aqui, degeneração de células, então distrofia de cones. Eu vou te mostrar o que é um cone, o que é um bastonete já já. Também nós vamos estimular, porque essas células são neurônios, neuronais, então com estímulos elas se regeneram. Quando você perde uma parte da sua visão aqui, a gente vai ajustar para que tudo ao redor, mesmo que aquela célula tenha morrido, a gente vai estimular tudo ao redor desta célula. E aí, aquele redor vai fazer a parte que morreu, vai fazer a parte daquela que morreu. Por isso que melhora, por isso que campo visual melhora. Na fase 2 eu vou te mostrar campimetria antes e depois de pessoas com glaucoma, com retinose pigmentar,
que tinham perdido a maioria do campo de visão começaram a recuperar, porque aqui a gente entra com um estímulo luminoso, que eu vou te contar já já qual é. Então, entrou com estímulo luminoso, as células começam a se regenerar. Outra, você tem retinose pigmentar ou você teve diabetes na visão? Coloca aqui pra mim nos comentários. Sabe, às vezes você tem miopia e o seu problema não tem nada a ver com o que eu tô dizendo. Mas a gente falou de miopia, você teve a chance de ouvir do seu problema de visão. Então tenha paciência para que outras pessoas ouçam sobre o problema de visão delas. E o fato de você conhecer a sua retina vai fazer com que você previna esses problemas. Se você ainda não teve um descolamento de retina, se você ainda não teve uma degeneração macular, vai fazer com que você previna. Por exemplo, um automíope tem sérios riscos de descolar a retina, sabia? Então, tudo tá ligado, tá bom? Tudo tá interligado. Tenha paciência, porque às vezes eu tô falando aqui de um problema, mas aquilo vai tocar em você de alguma forma, vai te dar um clique, uma dica que vai mudar a sua visão, vai ser uma dica de ouro pra você, tá? Outra coisa que pode acontecer aqui é a gente vai chegar aqui já na degeneração macular. O que acontece? Essa célula da mácula é onde a gente tem as células da visão da águia. Exatamente. Você tem aí na sua mácula as células da visão da águia, que é o quê? É as células do detalhe. É onde você vê os mínimos detalhes. É onde você vê as cores. Eu vou te mostrar ela aqui. Aqui é onde tem as células, essas células, o nome dela é cone. Cone. É muito importante você saber que você tem que estimular a visão de detalhes. Porque com o passar dos anos, se você não estimula essa região aqui, ela vai se perdendo. É daí que vem a degeneração macular. Você vai perdendo as cores, a visão vai ficando esbranquiçada, a visão central vai ficando distorcida. Tem gente que tem a degeneração macular úmida, que tem líquido aqui, e com os exercícios é possível drenar. Tem gente que tem ela seca e tem drusas maculares. É possível melhorar quando a gente estimula essa região. Vou te explicar exatamente como. Deixa eu só te mostrar essa célula que é muito legal. Por que você vai saber que célula é essa? Porque você vai saber como estimular. A gente não tá falando de estímulo certo aqui? Quais são as cores que estimulam mais a sua visão? A resposta tá aqui, na anatomia. Vou te mostrar. Ó, aqui você tem dois tipos de célula. Você tem, na visão periférica, os bastonetes, aqui ó, que são essas células mais compridinhas. E na mácula você tem os cones. Já já eu te falo dos bastonetes, que é responsável pela sua visão noturna. Como é que será que você estimula os bastonetes da sua visão noturna, né? Os cones, olha, porque ela tem um formato de cone. Ela é a que vai captar cores e detalhes. Sabe quais são as cores que ela capta aqui primeiro? Vermelho, verde e azul. E o comprimento de onda maior, a cor que que os seus olhos mais podem ser estimulados, principalmente se você tem baixa visão, é a vermelha. Eu vou te contar um estudo aqui que eles utilizaram a luz vermelha, tá? Então, olha só, quando você conhece a anatomia, você sabe, essa célula, ela é estimulada pela vermelha, azul e verde. Então, se você tem baixa visão ou perda de células da mácula, nós vamos estimular com luzes coloridas. Ou então com objetos que tenham muita cor, muita vida. Os meus alunos aprendem protocolos para estimular os olhos com luzes coloridas e estimular os olhos com flores, com fotos de detalhes. Então, tudo que você olha detalhes, você ajuda a melhorar essas células, tá bom? Então, são essas aqui, ó, os cones e os bastonetes que estão mais na visão periférica, que são as células da coruja. Olha só, que enxerga de noite. Se você tem problema para enxergar de noite, provavelmente essas células aqui estão inativas. Como é que a gente ativa? Ativando a visão periférica. Você vai aprender um estímulo para a visão periférica na prática, na nossa fase 2 no workshop. Então você vai melhorar a visão noturna. Por que eu te mostro isso? Para você entender que não é coisa da nossa cabeça. Se você tem essas células aí, você pode estimular. Independentemente da sua idade, do seu problema, do grau do seu problema. Não há limites para o quanto você pode estimular. E são células fotorreceptoras que recebem a luz e transformam a luz em impulso nervoso. É muito lindo o que acontece aqui. Eu vou te mostrar o processamento e onde essas células estão aí. Elas estão enfincadas em toda a sua retina. Elas só estão esperando o estímulo certo para funcionar. Deixa eu te contar um estudo bem interessante. Eles fizeram um estudo na Índia com 60 pessoas. 30 pessoas receberam um estímulo de visão de luzes e 30% não receberam. E aí eles calcularam o tempo de reação visual a dois tipos de cores, verde e vermelho. E aquelas pessoas que receberam o estímulo,
o tempo de reação visual ficou mais rápido. E as pessoas que não receberam estímulo não ficou, mostrando que o estímulo certo regenera estas células e coloca elas para agir. É como se você estivesse dando pilha para os seus olhos, você estivesse realmente fazendo com que eles funcionassem melhor. E eles exatamente estimularam essas células cone aqui. Deixa eu te mostrar uma outra imagem. Eu não te falei que a sua retina tem várias camadas? Olha só que legal. Vou te mostrar aqui. Várias camadas. Então, várias camadas. A luz chega. Como é que é processado? A luz vai chegar. Então, você vai fazer o estímulo luminoso. O educador visual te ensinou a fazer um estímulo luminoso. A luz vai chegar. Ela vai bater nas células fotorreceptoras. As fotorreceptoras tá aqui, ó. Verde, vermelho e azul. Tá vendo aqui? E os bastonetes, preto e branco. Vai bater aqui. Vai transformar essa luz em impulso nervoso e ela vai percorrer vários neurônios, várias células, até chegar numa das fibras do nervo óptico. E aí o nervo óptico, que é como fosse um cabo que liga os seus olhos ao teu cérebro, vai passar essa informação lá para trás. Olha quantas camadas. Por isso que o estímulo e a circulação é muito importante. Quando a gente vem com luz do sol, quando a gente vem com luzes coloridas, é aqui que a gente está estimulando. Então, luzes coloridas, luz do sol, detalhes, são estímulos, luz vermelha, são estímulos muito importantes para você fazer para os seus olhos, para conservar aqui essa região, tá bom? Eu vou te mostrar um vídeo. Antes disso, deixa eu te mostrar aqui uma imagem, ó. A célula fotorreceptora. Então, você tem aqui nos seus olhos, tá vendo essas amarelinhas aqui? A parte amarela é representado os bastonetes, ou seja, a visão periférica, a visão noturna e de movimento. E a parte vermelha aqui, ó, já é mais cones, que são aqui visão de cor, que é bem aqui no fundinho. É pra lá que a visão é direcionada. Lembra que eu falei pra você que é tudo transparente e vai cair na mácula aqui atrás? É exatamente isso que acontece. A função dessas lentes aqui é só direcionar a luz para esse ponto. Quanto mais chegar nesse pontinho aqui, mais nítida é a sua visão. E essas células, como elas são um prolongamento do seu cérebro, elas se desenvolvem, elas se regeneram. Existe uma condição nos seus olhos e no seu corpo inteiro que se chama neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Por exemplo, quando você vai aprender um instrumento novo, digamos que você não toque violão e eu chegue para você e falo assim, olha, você tem um mês para tocar violão, eu vou te dar um violão e você vai assistir umas aulas. Você nunca aprendeu a tocar violão antes. Então, o que o seu cérebro tem que fazer? Desenvolver outras conexões. Desenvolver neurônios. Desenvolver uma habilidade que você não tinha. Mas se você estudar e pegar o violão, alguma coisa você vai tocar. Nem que seja uma notinha. Tem gente que vai ter mais dificuldade, tem gente que vai ter mais facilidade. Mas o cérebro se desenvolve. Então, você precisa ir desenvolvendo, dando estímulos novos para o seu cérebro. A mesma coisa para os seus olhos. Foi isso que eles fizeram na visão dessas pessoas. Eles deram estímulos, eles fizeram 5 exercícios, tá? Eles fizeram palming, eles fizeram piscar, olhar perto e longe, compressas alternadas e estímulos luminosos. O palming você vai aprender na parte 2. Eu quero fazer agora um estímulo para sua mácula, que é um exercício de detalhes. Eu quero outras formas de estimular a sua mácula, mas nesse estudo que eu falei da Índia, eles usaram exatamente esse tipo de estimulação. E deu certo. Eu vou fazer um exercício com você que eu quero estimular a sua mácula. Todo mundo tem mácula e todo mundo precisa preservar, porque na medida que você vai envelhecendo, tô falando espanhol aqui. Essas aulas também estão acontecendo em espanhol, então assim que eu termino aqui com vocês, começa uma aula em espanhol, por isso que às vezes eu confundo um pouco os idiomas, tá bom? Mas é normal. O que acontece? Quando você vai envelhecendo, se você não dá estímulo para essa mácula, você vai perdendo a visão central de detalhes. É para todo mundo isso. Uma dica, você precisa, ao longo da sua vida, estimular a mácula. Com luzes, com sol, com alimentação. Vou falar da suplementação também, que é extremamente importante para a saúde da mácula. Deixa eu só te mostrar como é que o impulso chega e nós vamos fazer esse impulso aqui. Essa coordenação para que você tenha bastante estímulo certo para os seus olhos, que é o tema da aula de hoje. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar disso antes. Ninguém nunca te falou isso. As pessoas só se apegam na questão de que o olho piora, mas também não estimula. Como é que se não estimular essa visão vai melhorar? Entendeu? Eu quero que você olhe aqui, eu vou te explicar
E eu vou te explicar. Se você tem uma baixa visão, eu vou te explicar o que está acontecendo, tá bom? Olha, ele deu um zoom aqui nos olhos, aí a luz caiu lá na retina e a luz está sendo levada, tá vendo? Pelo nervo óptico. A luz vai bater lá embaixo, primeiro, aqui ó, passou pelos cones, células nervosas, caiu na fibra do nervo óptico e é levada para sua visão. Aí ele vai fazer isso de uma forma bem lenta, ó. Passou aqui pelas células, os cones e os bastonetes, transformou ó, os cones, ó. Transformou luz em impulso nervoso, aí vai passar por várias células ganglionares, células nervosas, neurônios, esses neurônios que você está estimulando e a gente vai estimular daqui a pouquinho. Vai chegar aqui àquela camada mais superior, chegou no nervo óptico, essa informação é toda levada e passa pelo seu cérebro. Ó, mais rapidinho agora, ó. É tudo fração de segundo que isso acontece, ó. Cada vez que você olha, acontece isso. Parte lá embaixo, se transforma em impulso nervoso e é carregado pelo fiozinho até o cérebro. Olha que lindo! Quantas coisas! Você não precisa ser um professor de anatomia ou um expert em medicina ou ter estudado tanto que eu estudei a anatomia dos olhos para entender que essa estrutura pode melhorar. É um mínimo de lógica. Não faz sentido. Se isso é neurônio, se eu estimular ele melhora? Não precisa ser um gênio da medicina para entender que o estímulo melhora. Vamos fazer um estímulo então? Eu quero trabalhar com vocês os detalhes. Nós já trabalhamos com a palma da mão, mas agora eu quero trabalhar um pouquinho mais ainda, estimular a sua córnea. E nós vamos começar a estimular também com os olhos fechados, porque eu vou dar aqui um spoiler de uma das nossas próximas aulas. Vai ter uma aula aqui na fase 1 onde eu vou te ensinar a fazer essa visualização, que se chama prática mental. Não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com autossugestão, não é isso. É uma prática para você estimular essas células de dentro para fora. Então, a gente dá estímulo de fora para dentro com luzes do sol. Mas você pode estimular de dentro para fora, você pode fazer o caminho contrário. Você pode visualizar aquilo que você quer que o seu cérebro enxergue, porque aí ele vai jogar estímulo neurológico para cá. Atletas utilizam isso muito, então não é nenhuma prática esotérica. Eu já disse que eu não sou esotérica, eu não gosto dessas coisas, eu gosto da prática clínica fundamentada na neurociência para que você possa melhorar. Tira o óculos, tira a lente de contato e você vai olhar para a palma da sua mão. Se você, por acaso, tiver aí uma foto ou uma flor, quiser estimular isso de uma outra forma, também pode fazer depois, tá? Mas agora vamos focar aqui na palma da mão, porque você vai seguindo as minhas instruções. Tirou os óculos, tirou as lentes, independentemente da sua visão. Se você tiver uma visão muito, muito baixinha, pode pôr a palma da mão mais para perto, tá bom? Não tem problema. Mas se você estiver chegando a sua palma da mão, põe um pouquinho mais para longe. Você vai piscar e só olhar os detalhes. Pisca. E agora você vai aguçar a visão da águia. Simples assim. Isso já é um exercício. Olhar detalhes. Eu sempre falo, né? O exercício para emagrecer podia ser assim, né? Você ficar paradinho olhando os detalhes. É tão mais fácil exercitar os olhos. Tão mais fácil. Eu falo isso para você entender o quanto é simples, o quanto é prazeroso, é tranquilo exercitar a visão. Na próxima aula a gente vai falar dessa questão do tempo, mas não precisa de muito tempo. É só você se organizar essa rotina, você consegue fazer. Olha mais detalhes. Mais detalhes. Pisca, lembra que você aprendeu a piscar, você aprendeu a relaxar. Olha mais detalhes. Aqui você está super estimulando sua mácula, tá bom? É um estímulo. Olhar detalhes é um dos melhores estímulos para as células dos seus olhos. Todo mundo precisa fazer esse, tá? Independentemente do teu problema de visão, da tua idade, você precisa estimular a mácula. Porque tudo que não estimula, se perde. Essa é uma regra do nosso corpo. Então vamos estimular. Percebe que quanto mais detalhes você olha, mais detalhes você vê. Imagina que você está dividindo a palma da sua mão em 1000 pedaços e quer olhar para cada um deles sem forçar, sem forçar. Deixa a visão chegar até você. Um dos erros que muitas pessoas cometem é tentar buscar aquela imagem. Não,
A visão é um sentido de receber a imagem. Tudo recebe, né? Lembra da anatomia do seu olho? Recebendo o estímulo? Então deixa chegar. Se você forçar, ficar com raiva, tentar pegar, ele vai fugir de você. Você tem que relaxar. Por isso que um dos princípios para melhorar a visão é relaxamento. Porque você tem que receber esse estímulo. Pisca, respira. Pisca, respira. E vai recebendo. Olha para cada detalhe, cada nervurinha. Se você conseguir, olha para suas digitais, cada volta da sua digital. A maioria de vocês que tem a visão mais embaçada, os óculos, não vai conseguir ver o detalhe da digital, mas pisca e vai rodeando. Quem sabe um dos tracinhos aparece para você. Paciência, tenha paciência, é um exercício de contemplação de paciência. Agora você vai fechar os olhos sem forçar, sem apertar, só fechar suavemente e vai imaginar, vai visualizar mais detalhes. Mais detalhes. Imagina que você deu um zoom na sua mão. Imagina que você está vendo mais detalhes. Nós estamos estimulando agora a parte neurológica da tua visão, a visão do cérebro, tá bom? Mais detalhes. Imagina que está mais nítido, mais fácil de ver. Abre os olhos e continua olhando e percebe que agora alguns detalhes extras apareceram para você. Você está dando tempo para chegar o estímulo ali na mácula e todo aquele processamento acontecer. Pisca. Mais uma vez, fecha os seus olhos e imagina que a palma da sua mão cresceu e que você vê todos os detalhes, que você vê todas as nervurinhas, as dobrinhas, todas as marquinhas da mão. Imagina que é muito fácil de ver, muito fácil de ver. Muito fácil de ver. Imagina as suas células da mácula lá tomando um choquinho e revivendo agora, porque você está pensando nelas e mandando o estímulo neurológico para elas, então elas estão tomando um choque para que elas possam funcionar. Então você está vendo mais detalhes, abre os olhos e percebe. Percebe como a palma da mão cresceu realmente, por quê? Porque você está prestando atenção nela agora e nos detalhes. Você está levando saúde para a mácula na medida em que você faz esse estímulo. Você conseguiu perceber pelo menos um pouco mais de detalhes? Coloca aqui nos comentários para mim. Você percebeu um pouco mais de detalhes? Coloca aqui nos comentários para mim. Não é incrível? É só você parar e prestar atenção. Por isso que eu gosto de te mostrar a anatomia, a fisiologia. Não é para encher linguiça, não. É que para você entender como funciona. Quando a gente entende, você conseguiu visualizar agora as células da mácula tomando um choquinho, né? Se eu só tivesse falado para você imaginar isso, não tivesse te mostrado, como é que você ia imaginar isso? E a visualização, ela é assim, 80% da eficácia do exercício. Eu vou falar disso numa aula. Não adianta só você estimular o físico e não estimular a extensão do cérebro lá atrás. Porque faz parte do seu processo de enxergar. Tem memória, tem emoções, tem tudo isso que está interligado. Nós vamos aprender mais sobre isso. Mas uma coisa muito importante é você entender que existe um nível de estímulo que tem que vir. Existe um nível de estímulo que tem que chegar. Só que se você está tenso, estressado, você rebate esse estímulo. Não é você. Lembra daquele núcleo CGL que eu falei para você que tem no meio do seu cérebro? Ele vai rebater se você der muito estímulo. Por isso que é muito importante você ter uma orientação de um profissional individualizado. Porque às vezes você acha, então tá bom, luz melhor, eu vou ficar aqui olhando o dia inteiro para a luz, vou ficar aqui chacoalhando. Não vai adiantar. Tem que ter o tempo certo de estímulo para cada pessoa e cada problema de visão. Vou ficar olhando detalhes o dia inteiro? Não, daqui a pouco seu cérebro vai desconectar. É muita informação para ele. Ele para. Eu explico para você lá no workshop que ele é um porteiro exigente na porta de um prédio. Quando você assistir o workshop, você vai lembrar disso. E aí você vai entender melhor. Mas o que eu quero que você entenda agora é: não adianta dar estímulo demais. Tem um tempo de estímulo certo. E se você não tem relaxamento, o cérebro não recebe. Por isso que é importante ter exercícios de relaxamento. Por isso que é muito importante você ser orientado, tá? Outra coisa importante, suplementação. Meus alunos recebem a indicação da dosagem correta de luteína e zeaxantina. Porque esse pigmento amarelo aqui é o que está
presente na tua mácula. E você não produz, seu corpo não produz isso. Isso só vem da alimentação. Nós falamos de alimentação na aula 2, né? Os alimentos que têm mais luteína, nós falamos disso. E da suplementação. Precisa suplementar para ter uma saúde da mácula até o resto da sua vida. Luteína e zeaxantina, e é muito importante, por isso que nós damos para os nossos alunos a dosagem direitinho, a indicação dos melhores suplementos para você tomar, tá bom? Mas o que eu quero que você saiba, é possível, independentemente do tanto de visão que você tem aí, se você tem 5%, é nesses 5% que nós vamos trabalhar. Se você tem 90%, é nesses 90% que nós vamos trabalhar, tá bom? Aqui também, eu não falei a sequela de toxoplasmose, mas é basicamente isso. A sequela de toxo, ela come, o toxoplasma come células neuronais aqui na retina e a gente vai estimular e elas vão se recuperando. A gente vai recuperando o campo de visão. Então, tudo que está relacionado à retina tem a ver com estímulo e circulação e descanso. Nervo óptico, a mesma coisa. Então, qualquer tipo de problema com nervo óptico, estímulo e descanso. Estímulo e descanso. Então, o protocolo certo vai fazer com que essa estrutura volte a funcionar, tá bom? Quero te contar um outro estudo. Lembra que eu falei da luz vermelha? Que a luz vermelha melhora a visão? Um estudo da CNN Saúde, que é exatamente esse título. O estudo afirma que olhar pela luz vermelha previne problemas de visão. Foi feito pelo Departamento de Oftalmologia na Universidade de Londres. Eles fizeram esse estudo com mais de 20 pessoas. E eles olharam para essa luz vermelha 3 minutinhos por dia durante 2 semanas. E verificaram que a visão de cores melhorou. A visão de contraste melhorou. Olha só. No curso a gente tem estímulos com óculos verde e vermelho e exercícios com uma lanterninha exatamente com luz vermelha. Eles são mais avançados e a gente faz esse protocolo de estimulação, mas já tem estudos comprovando isso. Olha só, não é? Você olhar para a luz vermelha previne problemas de visão. Não vai ficar olhando o dia inteiro para a luz vermelha. Existe um tempo para isso, exercícios para isso, mas é só para você entender que isso existe e que isso ajuda a diversos problemas de visão. Desde miopia, astigmatismo, até problemas no nervo óptico, tá bom? Então, uma luz boa. Na aula 2, eu te mostrei a luz que prejudica seus olhos. Quem estava aqui sabe. A luz tem uma luz que prejudica, que faz você perder visão. Nós estamos falando aqui do estímulo certo, que é a luz que faz você ganhar visão. Mas existe a luz que faz você perder visão. Se você não assistiu, você precisa assistir as outras aulas para saber, tá bom? O que a gente vai fazer quando a gente estimula os seus olhos? Nós vamos recarregar as células visuais. Foi isso que aconteceu no estudo. Olhar para a luz vermelha fez com que a bateria, é como se a bateria do celular estivesse acabando e aí você coloca o celular na tomada e recarrega. Esses tipos de exercício com estímulos, com luzes, recarregam a bateria das células. Então existe uma organelazinha que se chama mitocôndria, é uma parte das células visuais. O que essa mitocôndria faz? Ela produz energia. Então, para você saber, as células da sua retina são uma das que mais gastam energia no seu corpo inteiro. Sabe por quê? Porque você usa o tempo inteiro. Então, um dos protocolos para melhorar naturalmente a visão é você recarregar essa bateria. É você dar energia. Uma das formas de fazer isso é com a escuridão, porque você deixa de usar e ela vai recarregando. É como se você tivesse deixado o celular desligado, ele recarregar ele na bateria, ele carrega mais rápido, né? Por isso que a gente tem exercícios com o escuro, tá? Outras é você trazendo a luz forte, tá bom? Então é bem legal. E vai passando a idade, se você não recarrega do jeito certo, a energia ela vai acabando. Só que se você recarrega, a energia não acaba. Tá? Por exemplo, sabe o que esse estudo comprovou? Que o estímulo com a luz vermelha foi mais eficiente em pessoas que tinham mais de 40 anos. Isso não é incrível, gente? Se você tem mais de 40 anos, acho que para você não tem mais nada. Isso não é incrível? Esse estudo comprovou que quanto mais idade às vezes você tem, quanto mais estímulo você dá, mais eficaz é. Isso não é incrível? Isso não é incrível? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui pra mim se você não acha que isso é incrível. Comenta aqui pra mim se você não acha que isso é incrível. Olha o mundo de possibilidades que está se abrindo aqui pra você. Não importa se é genético, não importa a sua idade, não importa o tanto de visão que você tem.
Olha o mundo de possibilidades que você tem aí. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso. Então você tem que lembrar isso. Aumentar o estímulo, aumenta a função. Aumentar o estímulo, aumenta a função. Quanto mais estímulo eu dou para aquela estrutura, mais ela vai funcionar. Tá bom? Vou falar a palavra-chave de hoje, hein? Vou falar a palavra-chave de hoje. O que é essa palavra-chave, para você que não sabe? Cada aula tem uma palavrinha e juntas elas vão formar um código. E com esse código, no final do curso, você vai conseguir destravar um presente, que é um certificado de conclusão de curso bem legal. Então, é só você ficar no WhatsApp. Você não pode sair do WhatsApp, você tem que ficar sempre no WhatsApp. E lá no WhatsApp, a gente vai mandar o link no final para você completar o código para poder destravar. Cada aula eu te dou uma partezinha desse código, que é uma palavra-chave, tá bom? Então, a palavra-chave dessa aula é luz. Luz. A palavra-chave para essa aula é luz. Tão importante para você estimular os seus olhos. A gente falou de uma luz artificial que melhora a sua visão, estímulos comprovando, né? Estudos comprovando. Mas eu quero que você saiba que existe uma outra luz que você pode estimular os seus olhos. Ela é de graça. Deus te presenteou com ela. Qual é, hein? Coloca aqui para mim nos comentários. Qual é a melhor luz para os seus olhos? Qual é o melhor estímulo para as células dos seus olhos? Deixa eu te dar uma dica. Essa luz contém todas as cores. Então tem lá vermelho, tem roxo, tem azul, tem verde, tem amarelo, tem laranja, tem rosa, tem todos os aspectos de cores. E além disso, é uma luz que aquece os seus olhos e melhora a circulação sanguínea. Tem gente que já colocou aqui. E é de graça, hein? Deus te deu de presente. Todos os dias ela nasce aí para você. É o sol. Entende por que o sol é tão importante para sua visão? Olha, essas células, elas revivem com luz. E você tem essa luz disponível para você todos os dias. Você só não sabe usar, você se esconde dela. Você já parou de se esconder, já parou de usar óculos de sol porque você aprendeu isso nas aulas anteriores. Agora, na fase 2, no workshop e na prática, você vai aprender a como usar essa luz para estimular a sua retina, a sua mácula. Ela esquenta, então a gente vai conseguir o formato ideal da córnea. Lembra na aula passada que eu falei que tudo depende do formato ideal dos seus olhos? Então, o sol ajuda. Tem um exercício que chama Sunning, que é com a luz do sol, você vai aprender ele em detalhes na fase 2. Eu tô doida para chegar logo nessa fase 2, você também tá? Tá ansiosa? Tá ansioso pro workshop na prática, pra fase 2 desse curso intensivo para melhorar a sua visão? Eu também tô, porque é muito bom. Sabe o que eu vou te mostrar agora? Umas imagens de alunos fazendo o Sunning, só para você pegar um pouquinho do que vai acontecer lá na fase 2. Ó, coloca aqui para mim na tela. Olha que legal. Usando a luz do sol, você vai aprender direitinho, tá? O passo a passo para fazer, que tem que fazer com os olhos fechados, o ritmo do movimento da cabeça. Mas é super gostoso de fazer, é o exercício que eu mais gosto, é um exercício que muita gente gosta, você vai aprender, que é o banho de sol nos olhos. Nesse detalhe, ainda você vai aprender de um jeito diferente na fase 2, que é alternando com a escuridão, para ainda dar mais choque aqui, aqueles choquinhos para a célula funcionar, você vai aprender. Tá bom? Que maravilha! Gostou dessa aula? Gostou de entender esse mundo de possibilidades? Gostou de saber que, independentemente do problema que você tem na retina, na sua mácula, no seu nervo óptico, na sua córnea, no seu cristalino, nessa musculatura, existe um mundo de possibilidades para você melhorar? Curtiu? Curte aqui para mim, coloca aqui se você gostou. Coloca aqui se você aprendeu algo novo hoje aqui. Coloca aqui se essas informações te trouxeram esperança. Esperança, uma luz no fim do túnel mesmo. A palavra da aula de hoje é luz, mas você pode perceber essa luz como uma esperança também, uma luz no fim do túnel. Por mais que a sua visão aí esteja em túnel, por mais que a sua visão esteja escura, apagada, cheia de manchas, existe um mundo de possibilidades. Existem milhares e milhares de células esperando pelo estímulo correto. E quando você faz esse estímulo correto, com o protocolo correto, com a orientação correta, ela vai responder. Compartilha, traz mais gente, sabe? Convida todo mundo. Isso é informação de utilidade pública, todo mundo precisa saber.
Todo mundo precisa conhecer isso que eu tô te passando aqui. Eu abri a maquete dos olhos inteiro, passei por cada pedacinho aqui. Na aula 4 e hoje na aula 5, você viu como é maravilhosa essa estrutura. Assiste todas as outras aulas se você perdeu. Eu abri aqui, falei de cada problema de visão, como é possível melhorar cada um, não tem mais dúvida. Se você estava aqui comigo em todas essas aulas, não tem mais como ter dúvida. Não tem como duvidar. Contra fatos não há argumento. Olha o tanto de gente melhorando. Olha como essa estrutura é maravilhosa. Então assiste as outras aulas porque vai sair do ar. Aproveita e faz uma maratona mesmo. Sabe, se você ainda não assistiu, aproveita e faz maratona. Vai uma atrás da outra. Porque vai sair do ar. Então eu tô te avisando, quem avisa amigo é. As aulas vão sair do ar. Aproveita e faz uma maratona mesmo. Tá bom? E próxima aula a gente vai cuidar aqui da sua rotina. Eu vou trazer aqui um profissional que trabalha comigo, escolhido a dedo, que vai te ensinar dicas de como que você transforma uma rotina para cuidar dos seus olhos. Como é que você tem tempo para cuidar dos seus olhos? Será que precisa de muito tempo? Será que demora muito tempo? Será que demora muito tempo para melhorar? Nós vamos responder todas essas dúvidas aqui na próxima aula, que é a aula 6. Equipe, coloca aqui exatamente a data e a hora. Já coloca na sua agenda, já coloca um alarme para você não perder, tá bom? Comenta aqui se você vai estar comigo, se você é super comprometido ou super comprometida e comenta aqui até o final. Até o final. A gente vai estar junto até o final. Força, continua, não para, não desiste. Você ainda tem muito que mudar, muito que aprender, muito que melhorar. Eu quero transformar a tua vida. Mais visão é mais vida. Eu quero transformar a sua vida, mas para isso eu preciso que você assista às aulas. Só assiste às aulas, faz a tua parte. Eu tô aqui fazendo a minha. Tô aqui praticamente todos os dias com você. Faz a tua parte. Vamos junto até o final. Muito bom, até o final, até o final, até o final. É muito bom ver vocês animados e animadas, porque eu tô muito animada pro mundo de possibilidades que vai surgir aí na vida de milhares de pessoas. Tá bom? A gente se vê então na próxima aula. Um beijo enorme no seu coração, que Deus te abençoe, te ilumine, que Jesus te guarde a tua família, que você tenha, assim, uma noite de sono reparadora, que possa estimular todas essas células aqui, que você possa processar todos esses conhecimentos. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. O que você está aprendendo aqui, ninguém tira de você. E você está aprendendo de graça. Tem gente que paga milhares de reais para aprender tudo que eu estou te ensinando aqui. Eu mesma paguei. Mas você está aprendendo isso de graça, é um presente. Olha que maravilha, isso ninguém vai tirar de você. Então aproveita, se programa. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo carinho aqui nos comentários, obrigada pelo carinho com a minha equipe, pelas mensagens que a gente recebe de gente já se transformando, gente mudando a maneira de ver, já começando a colocar em prática. Muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu compromisso. Vale a pena. A gente está junto até o final, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe, beijo. Tchau, gente, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tchau.